Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos uma parte importante de nossa reunião, que é a nossa reunião Vida e Ministério Cristão, da semana 31 de março a 6 de abril. Selecionamos algumas partes e tenho certeza que vai facilitar e muito a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões, partes importantes que fortalecem a nossa fé e faz com que nós louvemos o nosso grandioso Deus Jeová. Como dito, estaremos agora considerando a parte de joias espirituais, iremos considerar o livro de Provérbios, o capítulo 7, e encontrar algumas joias. Somente lembrando, antes de iniciarmos a nossa consideração, já se inscreva no canal se você ainda não fez isso, ative o sino para que você possa receber as notificações e deixe o seu like no final do vídeo para que assim possamos chegar mais longe, esse é o objetivo. Muito bem, então vamos iniciar nossas joias espirituais fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Provérbios, o capítulo 7, o versículo 3, que diz assim: Amarre-os nos seus dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Então a pergunta é: o que significa amarrar os mandamentos de Deus nos nossos dedos e escrevê-los na tábua do nosso coração? Então a resposta eu coloquei assim: assim como dedos servem para tudo o que fazemos e está constantemente diante de nossas vistas, assim deve ser os mandamentos de Deus. Devemos deixar que eles direcionem a nossa vida, usemos para tudo, deixando ser inscrito em nosso coração, para que assim sempre possamos usá-los. A segunda pergunta é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora iremos selecionar alguns versículos e fazer um comentário. O primeiro selecionado é o livro de Provérbios, o capítulo 7, o versículo número 1, que diz assim: Meu filho, obedeça às minhas declarações e guarde no coração os meus mandamentos. Salomão, com sua vasta sabedoria, aconselha não só seu filho, mas a todos a escutar e obedecer à voz de seus pais. Mas o detalhe é não só ouvir, mas guardar no coração. Isso denota a importância de tal declaração tem, e a importância que damos a tal pessoa. Em sentido espiritual, não pode ser diferente. Precisamos sempre guardar os mandamentos do nosso Pai Jeová, mostrando assim o quanto o amamos. Agora o capítulo 7 e o versículo 2. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha instrução como a menina dos meus olhos. Então esse versículo é uma lição importante. Guardar e obedecer os mandamentos de Jeová é vida para nós. Mas como devemos guardar tais mandamentos e instruções? Assim como fazemos com nossos olhos, protegendo, resguardando, cuidando, pois é algo muito importante para nós. Assim, deve ser as instruções de Jeová em nossa vida. O próximo texto selecionado é o livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Eu tinha de oferecer sacrifício de participação em comum. Hoje cumpri os meus votos. Esse texto me ensina o perigo da falsa religiosidade, ou seja, fingir adorar a Deus em ações, mas sem comprometimento, somente para enganar outros. Isso me ajuda a entender a importância de agir em conformidade com os ensinamentos de Jeová sem hipocrisia, mas para agradá-lo. Agora o capítulo 7, o versículo 21. Ela o engana com grande persuasão, ela o seduz com sua conversa suave. Embora estejamos falando da mulher adúltera, podemos destacar a fala suave, levando em consideração os apóstatas, aqueles que falam mal do ensinamento a respeito de Cristo. Desses, devemos nos afastar e jamais deixar que sua persuasão
afete nossa mentalidade espiritual. Provérbios capítulo 7, versículo 23. Até que uma flecha lhe atravessa o fígado, assim como um pássaro que voa para a armadilha, ele não sabe que isso lhe custará a vida. Existem decisões na vida que precisa ser pensada com muito cuidado e carinho, pautando sempre nas orientações da palavra de Deus. Pois assim como um homem pode ser iludido facilmente e levado à morte, podemos tomar decisões que também nos leve à morte espiritual. Provérbios capítulo 7, versículo 25 diz assim: Não deixe o seu coração se desviar para os caminhos dela, não se afaste para suas veredas. Sabemos que o mundo de Satanás está fadado à destruição, e nada do que se coloca como sendo bom existirá mais. Então, sendo assim, não podemos ser influenciados para tal caminho. Precisamos cada dia fortalecer a nossa fé e nosso amor por Jeová. Dessa forma, nada nos desviará. Então, vamos iniciar fazendo a primeira designação, que é a designação número 4, cultivando o interesse. Tem 4 minutos e será feito de casa em casa. Então, na última visita, o morador aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Então, podemos iniciar essa parte assim. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, Ana. Tudo bem com você? Como vai a família? Então, Ana, ela responde: Bom dia. Estamos bem, graças a Deus. Que surpresa boa. O que lhe traz aqui hoje? Então, Maria, ela responde: Na verdade, estou trabalhando aqui próximo. Aí, como havia lhe prometido lhe trazer aquela publicação, aproveitei a oportunidade e já lhe trouxe. Então, Ana, ela diz: Ah, sim, agradeço, obrigada. Então, Maria diz: Aqui está, essa é sua. Ana continua: Obrigada, pode deixar que vou ler ela sim. Então, Maria diz: Isso eu não tenho dúvida. Deu para perceber que você aprecia assuntos espirituais. E a pergunta que você havia feito sobre se um dia poderemos ter verdadeira paz mediante o sacrifício de Cristo, essa revista responde. Então Ana ela diz: É mesmo? Que interessante. Agora mesmo que vou ler o mais rápido possível. Maria diz: Só para você ter uma ideia, abra ela aí na lição 2, na página 7. Qual é o tema dessa lição? Então Ana ela responde: A Bíblia nos dá esperança. Maria continua: Muito bem, mas esperança de quê? Leia o início do ponto 2. Então Ana diz assim: A Bíblia diz que um dia não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Então Maria ela fala: Viu que interessante? Mediante o sacrifício de Cristo, temos a oportunidade de viver num mundo assim. Já pensou que maravilha? Então Ana ela diz: Esse é o meu sonho. Maria diz: Excelente. O que acha de analisarmos essa revista juntas, considerando os textos citados e aprendendo lições importantes? Então Ana ela diz: Para mim está ótimo. Estou em casa todos os dias, mas o dia menos agitado é na quarta-feira à tarde. Então Maria ela diz: Combinado então. Na quarta às 2 horas está bom para você? Então Ana ela diz: Está ótimo. Então aqui a gente finaliza a primeira designação e agora podemos fazer a segunda designação, que na verdade é a designação número 5, também é cultivando o interesse, mas agora é testemunho informal. Então, na última conversa, a pessoa aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Então, podemos iniciar essa parte assim. Ana, ela diz: Finalmente chegou a hora do almoço. Já não aguentava mais. Hoje estou com fome. Então, Marela diz: Verdade. O trabalho hoje realmente está cansativo. Mas é esse mormaço.
faz a gente ficar exausto. Então Ana ela diz: nem fala, ainda bem que hoje já é sexta. Então Maria ela diz: verdade, amanhã é só descansar. Descansar, pois às vezes em casa tem mais trabalho que aqui. Então Ana ela diz: nem me fala. Maria continua: aproveitando a oportunidade, que horas posso passar na sua casa para pegar sua família para a celebração? Então ela diz: você que sabe, 1 hora antes já estaremos prontos. Então Maria ela diz: ótimo então. Então passo lá às 16h20. Aí vamos devagar, conversando um pouco no trajeto. Vai todo mundo? Então Ana ela diz: não sei. Meu marido ainda está emburrado. Já estamos quase uma semana sem se falar. Maria ela fala: que situação chata. Casamento não é fácil. Mas você sabia que essa celebração também ajuda alguns casamentos? Então Ana ela diz: é mesmo? Como assim? Maria fala: veja só o que diz aqui na Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 28. Então, a gente fez a leitura e depois continua. Percebeu? O marido ele precisa tratar a esposa assim como Jesus tratou a congregação. E como ele fez isso de forma prática? Então ela diz: ele morreu por nós. Interessante. Maria continua. Notou? Nesse discurso vai mostrar mais acentuado como ele fez isso. E talvez possa tocar o coração de seu esposo. Então insista, ele precisa ir com você. Então ela fala: obrigada, amiga. Não sei o que seria de mim sem você. Mas vamos comer agora que eu estou cheia de fome. Então aqui a gente finaliza a segunda designação e podemos passar agora para a terceira, que na verdade é a designação número 6, cultivando o interesse, testemunho público. Então, na última conversa, a pessoa aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Então, podemos iniciar assim. Maria, ela diz: boa tarde, Ana, tudo bem? Ana fala: boa tarde, Maria. Tudo bem, sim. Maria fala: está muito ocupada agora? Ou podemos conversar um pouquinho? Então Ana ela diz: agora está tranquilo, nesse horário não tem muito movimento. Maria diz: que bom, qualquer coisa eu paro. Eu fiquei pensando na conversa que tivemos na segunda e vim saber como você está, fiquei preocupada com você. Então Ana ela diz: estou bem melhor agora. Na verdade, estou tentando entender, colocar meus pés de volta no chão e ver o que vai ser daqui para frente, pois nunca imaginei perder minha mãe na morte. Por mais que a gente saiba que vai chegar uma hora que todos morrerão, não aceitamos essa realidade. É muito difícil. Então Mariela diz: realmente não é fácil. Também já passei por isso. E confesso que até hoje não passou essa saudade, essa dor. Mas tem algo que me ajuda muito nesses momentos ou nessas horas. Então Ana ela diz: é mesmo? E o que é? Então Maria responde: a primeira coisa é orar a Deus, pois quando fazemos isso, temos a ajuda do seu Espírito Santo, que nos consola e conforta o nosso coração. E também, quando entendemos o que vai acontecer com os mortos no futuro, nos dá paz e tranquilidade. Veja só o que diz aqui em João, capítulo 5, versículo 28 e o 29. Então, Finge faz a leitura e depois continua. Notou? Deus nos promete que haverá uma ressurreição de todos aqueles que venham adormecer na morte. Já pensou nisso? Então Ana ela diz: confesso que comecei a pensar mais nisso agora e parece surreal. Será que vai acontecer mesmo? Então Maria ela diz: com certeza. E o que nos ajuda a acreditar nisso é entender que Deus quer isso. E na celebração da morte de Cristo, esse momento ele é muito especial, pois entenderemos como Jeová, no seu imenso amor, deu seu Filho por nós e como nós podemos nos beneficiar. Por isso, é tão importante estarmos presentes. Então Ana ela fala: entendi. Obrigado pelas palavras, me ajudou bastante. Eu vou sim nessa celebração. Pode contar comigo.
Então aqui a gente finaliza as nossas designações, espero que possa ter contribuído para a sua preparação e que assim você também possa fazer uma boa demonstração. Como dito inicialmente, estaremos fazendo agora o estudo bíblico de congregação, que se encontra no capítulo 24, que tem o seguinte tema: Tenha coragem. Hoje nós estaremos iniciando no parágrafo número 13 e vamos fazer até o parágrafo 21. Estaremos fazendo hoje essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então pegue aí o seu livro, o seu telefone e também faça as suas anotações. Então a primeira pergunta, baseada no parágrafo 13 ao 15, é: por que podemos considerar Paulo um bom exemplo de alguém que deu um corajoso testemunho diante de autoridades? Porque, diante de acusações, ele se manteve calmo e respeitoso, e, usando de tato, deu um testemunho claro e verdadeiro. Ele não deixou de falar as verdades diante de oposição, mas com coragem deu testemunho cabal. Parágrafos 16 e 17, pergunta parte A. Como Félix agiu no julgamento de Paulo? Então Félix, já tendo ouvido falar do caminho, preferiu adiar o julgamento até a chegada de Lísias, para que assim pudesse entender a causa. Parte B. Por que talvez Félix tenha ficado com medo, mas por qual motivo continuou a ver Paulo? Então Félix ele ficou com medo porque as coisas que Paulo dizia afetavam sua consciência devido ao seu proceder mau, mas continuou a ver Paulo esperando que Paulo lhe desse dinheiro. Pergunta do 18. Por que Paulo falou com Félix e sua esposa sobre a justiça, o autodomínio e o julgamento por vir? Porque esses temas iam de encontro com a crença em Cristo Jesus, e Paulo sabia do histórico deles. Por isso mostrou o tipo de sacrifício que Deus aceita, indo de encontro com o modo de vida deles. Por isso que Félix ficou com medo. Parágrafo 19 e 20, pergunta parte A. No nosso ministério, como devemos lidar com pessoas que parecem interessadas na verdade, mas que na realidade não querem mudar seu proceder egoísta? Então, devemos ser cautelosos e ao mesmo tempo usar de tato, pois pode ser que a verdade toque o seu coração. Após isso, não havendo mudanças, não insistiremos. Parte B. Como sabemos que Félix não estava realmente interessado no bem-estar de Paulo? Porque quando foi sucedido por Pórcio Festo, ele deixou Paulo na prisão, mesmo sabendo que não tinha que o acusasse, só para agradar os judeus. Parágrafo 20. O que aconteceu com Paulo depois que Pórcio Festo se tornou governador e o que, sem dúvida, continuou a fortalecer Paulo? Então Paulo ele continuou preso e foi submetido a várias audiências diante de reis e governadores. Mas Paulo continuou firme, pois se lembrava das palavras do Senhor Jesus: tenha coragem. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda e auxílio em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.